Olá, mulheres! Aqui quem fala é Viviane Martinello, do Esposas que Oram. Nós estamos lendo juntas o livro O Intercessor Feliz, da Beni Johnson, da editora Chara. Hoje nós estamos no áudio 3. Vamos lá? Deus gosta das nossas ideias. O sim de Deus, junto com o nosso sim, é o que produz avanço na oração. Fico continuamente maravilhada com o fato de que Deus escolhe nos ter como participantes, mas ao mesmo tempo faz todo sentido que Ele nos deseje para que juntos façamos história. Afinal, somos seus filhos. Ele é um grande e todo-poderoso Deus e também um Pai amoroso e cuidadoso que deseja estar envolvido em nossa vida. Incrivelmente, Ele também deseja nosso envolvimento em seu reino. Ele deseja nossa ajuda para edificar o seu reino aqui na terra. Alguns dos atos proféticos que fazemos vêm de Deus, mas creio que algumas coisas que fazemos são boas ideias para as quais o Pai diz, sim, isso é bom. Estou convencida de que Deus gosta das minhas ideias, então quando eu oro, faço isso com segurança. É como se eu começasse a orar acreditando que Deus está do meu lado. Permita-me dar um exemplo. Levamos uma equipe para a Croácia em 2007. Foi uma das viagens de oração mais extraordinárias que já fiz. Um dos lugares que planejamos ir era um campo de concentração, nas redondezas da capital da Croácia. Durante a Segunda Guerra Mundial, muitos judeus, sérvios e ciganos, qualquer pessoa que não era croata, foram sentenciados à morte. Foi algo brutal. Nós nos unimos aos nossos amigos missionários e a um pastor local e sua esposa para ir àquele campo e orar. Como se deve orar por algo tão grande, tão devastador? Eu estava orando, me perguntando como poderíamos fazer alguma diferença e ajudar a trazer cura para uma terra com tanto sangue derramado. Tive a ideia de pegar uma garrafa de vinho e derramá-la sobre a terra. Estávamos orando em algumas das cidades naquela manhã e eu estava genuinamente me perguntando se deveríamos colocar a ideia do vinho em prática. Comecei com uma parte do grupo que precisávamos de uma garrafa de vinho antes de partir para o campo de concentração, mas depois resolvi deixar a ideia de lado, ainda considerando que talvez aquilo não fosse a coisa certa a fazer. Mas uma das mulheres do grupo disse, vamos pegar a garrafa de vinho antes de ir para o campo? E eu respondi, tudo bem, vamos pegá-la. Eu ainda não havia contado para os pastores locais o que iríamos fazer. Eu senti que o pastor e sua esposa deveriam derramar o vinho sobre o solo como um sinal profético de que uma oração de reconciliação. O pastor é croata e a sua esposa sérvia. Caso não saiba, esses foram dois dos muitos grupos étnicos envolvidos não apenas na Segunda Guerra Mundial, como também na Guerra da Bósnia, no começo da década de 1990. Expliquei para esse maravilhoso pastor e para sua esposa a ideia de derramar o vinho sobre o chão, e então oramos juntos, acreditando que Deus cobriria o sangue que fora derramado sobre aquela terra com o seu sangue. Eles seguraram a garrafa juntos e verteram seu conteúdo no chão. Nunca haviam feito nada como isso anteriormente, mas eles agiram com muita graça durante o momento. Enquanto derramavam o vinho, eu observava seu filho de 6 anos brincando. Ele estava tão despreocupado e livre, a geração dele não precisaria mais carregar as dores da guerra. A cura aconteceria. Será que essa ideia foi minha ou do Espírito Santo? Eu não sei dizer. Ela simplesmente parecia ser o correto a se fazer. Sinto que nossa vida pode estar tão conectada à vida de Deus que nossos pensamentos, sentimentos e até mesmo as nossas ações acabam se fundindo com as de Deus. Quando Ele nos faz exatamente como somos, gostou do que Ele fez. Ele gosta de tudo que diz respeito a nós. Creio que Ele tem prazer em nossas ideias e nós, consequentemente, temos prazer nas ideias dEle. Deus nos escolhe assim como escolheu Davi. A Bíblia afirma em 1 Reis 8 que Deus escolheu Davi e que ele tinha o seu coração o propósito de construir uma habitação para o Senhor. Deus disse a Davi no versículo 18, fez bem em ter no coração o plano de construir um templo em honra ao meu nome. Uau! Esse é o nosso Deus. Deus escolheu um homem que ele sabia que diria sim. E Deus disse sim para Davi. O resto é história. O sim de Deus para você e o seu sim para ele é só o que é necessário. Permaneça focado. Quando a nossa filha Lia estava grávida do seu primeiro filho, ela pediu com a permissão do marido para que eu fosse a pessoa que a acompanharia durante o parto. Tive meus 3 filhos pelo parto normal e ela me disse, mãe, você é profissional. Eu senti-me honrada. Contei ao meu marido que aquela fora a experiência mais incrível e mais árdua que eu já havia enfrentado desde que tive meus filhos.
Deus está sempre aparecendo em nosso mundo natural e nos mostrando o reino espiritual. Foi isso que aconteceu nessa experiência de parto com a nossa filha. Em um parto normal, devemos convidar amigos e família para a sala de parto. Nossa filha é muito social e amou ter todos a visitando até no momento do nascimento. Como você deve saber, perto do fim do procedimento, há um momento que é mais intenso. É necessário que a mulher se concentre totalmente para conseguir passar pelas contrações finais. Nós estávamos nesse momento. Sempre que uma contração tinha início, nós declarávamos paz sobre Lia e todos se concentravam nela para que ela ouvisse minhas instruções. Uma de nossas amigas veio até a sala em desses momentos e começou a falar, sem prestar atenção na intensidade daquilo que estava acontecendo. Lia pareceu não se incomodar com isso. Após o parto, perguntei-lhe sobre a distração na sala de parto. Ela me respondeu que realmente não se desligou, pois estava muito concentrada em minha voz e naquilo que eu a instruía. Quando ela me disse isso, tive uma revelação da realidade da intercessão. Quando Deus nos dá estratégias para orar, sabe aquelas estratégias que nos incendeiam? Podemos nos tornar tão focados em sua voz que nada nos distrairá. Havia momentos durante o parto em que a minha filha e eu fixávamos o olhar uma na outra, e foi assim que ela conseguiu atravessar as etapas mais intensas. Ela recebeu forças ao olhar em meus olhos. Havia em meu olhar uma intensidade, uma determinação que ela captou e que a fez continuar. Existem momentos em nossa vida em que precisamos nos manter próximos, concentrados nas palavras e na visão de Deus. Ele nos dá estratégias de oração e nós olhamos para Ele a fim de receber o foco e compreensão de como devemos orar com eficiência. Então o nascimento acontece. Aliás, o bebê que nasceu naquele dia, fruto do relacionamento do meu genro e da minha filha, recebeu o nome de Judá, palavra hebraica para adoração. O resultado do nosso foco inabalável é a adoração ao Senhor. Quando oro a partir do coração de Deus, me torno tão perdida em sua presença que esta parecerá a única coisa que eu ouço, a sua voz. Neste lugar, no seu coração, nos seus planos, sua voz se torna tão real que é como se tornássemos um. Nesses momentos, sinto como se eu estivesse orando com Ele. Quando estou nesse lugar, tudo o que preciso fazer é concordar com Deus e ser sua parceira nas coisas que já estão em seu coração. Estes são os momentos em que começamos a orar juntos e eu começo a colocar com Deus através das minhas orações. Esses são os momentos que começo a enxergar o verdadeiro rompimento de barreiras, sem levar em conta minhas ideias ou os meus interesses. Capítulo 3. Um estilo de vida no ataque. Futebol americano é o passatempo preferido nos Estados Unidos. As pessoas são loucas pelos seus times. Parte da nossa família torce pelo São Francisco. Houve um tempo em que voltávamos da igreja e mal podíamos esperar para ver o nosso zagueiro preferido, Joey, apresentando a sua arte. Em um jogo de futebol, temos um time ofensivo e o outro defensivo. O time de defesa tenta roubar a bola do time oposto e o time de defesa tenta entender quais são as estratégias e as jogadas do time de ataque. O time atacante, entretanto, tem a vantagem de ter a posse da bola e com as suas habilidades e suas diferentes jogadas, eles avançam a bola pelo campo para marcar o ponto. O time ofensivo determina as jogadas porque a bola está com eles. Esse capítulo se trata da nossa posse de bola. Para os intercessores, é de extrema importância entender que Deus já nos deu a bola. Nós somos o time atacante. Caso não entenda isso, caso não esteja orando com a certeza da vitória, então você será um intercessor cuja vida é marcada pela derrota. Você será alguém que sempre estará tentando proteger aquilo que Deus lhe deu de planos do diabo. Ou pior ainda, estará perseguindo o diabo tentando entender o que ele está fazendo. O que há de errado com isso? Caso não entenda que Deus lhe deu a bola, você viverá com medo e fará orações a partir de um posicionamento de insuficiência. Quando Joey arremessa a bola, ele sabia para onde ela estava indo, para as mãos do receptor. Era bonito, que belo exemplo para nós de como viver como um povo do reino que conhece as jogadas do céu. Um bom jogador estará tão concentrado em sua marcação que é como se não tivesse mais ninguém ao seu redor. Um bom jogador não arremessa a bola a qualquer jeito. Semelhantemente, não podemos simplesmente jogar nossas orações a esmo, aqui e acolá.
Como Joey, nós somos atacantes. Os atacantes determinam as jogadas. Eles precisam ter a confiança de que vencerão. Precisam acreditar que vencerão porque sabem que controlam a bola. Como intercessores, como a equipe de ataque, nossa tarefa é controlar o campo e não sair correndo atrás do inimigo tentando roubar a bola dele. O diabo perdeu a bola no Calvário. Como intercessores, precisamos nos lembrar constantemente de que estamos orando com uma equipe atacante. Em uma equipe de ataque, todos sabem para onde a bola irá e quem a apanhará. Todos sabem em que direção correr. Há apenas um foco: marcar o ponto. Como intercessores, precisamos ouvir as jogadas que o Senhor nos orienta a fazer e orar para que o time consiga receber a bola e marcar o ponto. Nossa tarefa não é passar o tempo todo se preocupando com as estratégias do inimigo. Devemos fazer as jogadas que Deus determina. Muitos intercessores gastam todo o seu tempo se preocupando com o que o inimigo fará em seguida, mas na verdade seu dever é se concentrar em Deus e se associar aos planos dele. Como intercessor, sua tarefa é descobrir o que Deus deseja fazer, que é o contrário do que o inimigo está dizendo. Em seguida, comece a orar por aquilo que Deus quer. Não permita que o inimigo o distraia. Você deve se decidir a não fazer uma aliança com o medo. É assim que o intercessor vive um estilo de vida atacante. Ele ora de acordo com os planos de Deus e com a convicção da vitória. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, e nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e a esperteza de homens que induzem ao erro. Efésios 4:14. Zona, a prova do medo. Quando nasceu nossa terceira neta, Haley, sua mãe Jean, teve uma infecção e o médico precisou fazer uma cesárea de emergência. Quando levaram a bebê para a UTI, nos disseram que Haley não estava respondendo muito bem. Assim que os bebês saem do útero, eles são submetidos a testes que avaliam o índice de Apgar. Trata-se de um teste numérico em que 10 é o melhor índice. A pontuação de Haley era 2. Descobrimos mais tarde que bebês com pontuação 2 geralmente não sobrevivem. Quando recebemos essa notícia, nós, como família, tivemos que tomar uma decisão. Concordaríamos com essa notícia tão devastadora? Jamais me esquecerei daquele sentimento. Ela era a primogênita do nosso filho. Tudo era muito novo e empolgante, até recebermos aquele prognóstico negativo. Coloquei minhas mãos no rosto e perguntei a Deus o que estava acontecendo e ouvi estas palavras: é apenas uma batalha espiritual. Diga não. E foi o que eu fiz. Toda a família orou. Aquilo não aconteceria. Dentro de 10 minutos, a enfermeira veio até nós e nos disse que o índice de Haley havia subido para 7 e que ela ficaria bem. Enquanto escrevo este livro, Haley está viva e muito bem, mudando o mundo ao redor dela para Jesus. O medo tem um jeito de se aproximar e nos envolver. Tudo parece estar bem em nossa vida e estamos em paz. E, de repente, o medo aparece tentando nos enclausurar e destruir a nossa paz. Nós, como cristãos, devemos decidir resistir ao medo. Nós, como família, tivemos de decidir não concordar com o medo. O diabo só possui legalidade quando concordamos com ele. A ferramenta que ele utiliza para nos atingir é o medo. Ele não joga limpo conosco. Ele tentará atingir nossos pontos fracos. Não terá medo da calamidade repentina e nem da ruína que atinge os ímpios, pois o Senhor será a sua segurança e o impedirá de cair em armadilha. Provérbios 3:25. Você já teve um momento em que parou e começou a pensar sobre o mundo, sobre como ele está agora e sobre o que realmente está acontecendo? Por que determinados eventos estão acontecendo no mundo? O que está causando esses eventos? Qual é a origem de tudo isso? Não apenas superficialmente, mas no fundo, o que está fazendo com que as coisas se encaminhem desta forma? Quando eu olho para o mundo, eu consigo reconhecer o plano do diabo. A raiz é o medo. E se trata de um plano realmente simples. Tudo que o diabo precisa fazer é certificar de que estamos vivendo com base no medo. Assim, todas as nossas respostas surgirão a partir dessa posição de amedrontamento. A ordenança mais repetida da Bíblia é: não tenha medo. De Gênesis a Apocalipse, Deus nos alertou a não ter medo. Deus conhece a nossa humanidade. Quando observo o mundo e vejo o que Deus está fazendo, eu me alegro. Será que essas palavras são familiar? Porque eu sou o que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano. Planos de dar-lhes a esperança e um futuro.
Jeremias 29:11.